Você passou pela imagem de algum bebê reborn nas redes sociais recentemente? Você tem um bebê reborn em casa ou pensa em comprar? Ou acha loucura quem tem e o trate como uma criança de verdade? Qual que é a sua opinião? A verdade é que o assunto virou polêmica aqui na internet e nesse vídeo eu quero te convidar a pensar sobre esse comportamento de cuidar de bebês reborn. Sem qualquer ironia, sem qualquer julgamento, porque o que a gente vem assistindo aqui nas redes sociais merece a nossa reflexão, a nossa empatia e, acima de tudo, muito diálogo. Eu sou a Aline Andrade, psicanalista, especialista em comunicação e comportamento, e o meu trabalho envolve ajudar você a construir relações saudáveis. Antes da gente continuar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, é o tempo de rodar a vinheta e a gente seguir essa conversa. Eu imagino que você saiba o que é um bebê reborn, mas como pode chegar alguém aqui no canal que não saiba, eu vou começar esse vídeo explicando. Os bebês reborn são bonecas hiperrealistas feitas de vinil ou de silicone que são modeladas de uma forma muito semelhante aos bebês humanos. Tem expressões, textura de pele, movimentos, peso, cabelo. Algumas têm até dispositivos que imitam batimentos cardíacos e que permitem que o bebê receba mamadeira e urine por meio de um cano interno. Sem contar as roupinhas, acessórios, tudo para tornar a experiência mais próxima possível da realidade. Essas bonecas, elas existem desde os anos 2000, mas elas só começaram a ganhar força mesmo no Brasil de uns 3 anos para cá. E o assunto começou a viralizar porque recentemente muitos vídeos começaram a ser publicados no TikTok, no Instagram, mostrando adultos tratando bebês reborn como crianças de verdade. Eu vou escolher um vestidinho pra Zara, mas eu vou pegar um de manga longa porque hoje o clima não tá assim, nem frio e nem calor. Nessa hora eu já tava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou e pesou ele também pra conferir tudo certinho, né, gente? E quanto de medicação ele deveria tomar. Eu a medicação pra ele eu acabei não gravando porque ele chorou muito e eu fiquei com muita dó. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui pra ver se a medicação fazia efeito ou então dava algo pior, né? Aproveitei que eu já tinha tirado o leite em casa e já fui dar pra ele antes que perdesse, né? O remédio dá um pouquinho de sono, então ele tava caído de sono. Ele resmungou um pouquinho, então eu peguei ele no colo. E só foi pegar ele no colo, a médica já veio e deu alta pra gente. O que acontece é que para algumas pessoas essas bonecas se tornam algo mais do que apenas brinquedos. Elas são vistas como objetos de apego emocional. O que eu quero dizer com isso? Elas acabam representando muitas vezes uma maneira de lidar com ausências, com traumas emocionais, com dores que não foram nomeadas. E há quem crie um valor simbólico tão grande para esses bebês reborn que faz com que eles tenham um caráter de substituição. Substituição de algo ou substituição de alguém. Pense aqui comigo, uma mulher que teve uma perda gestacional, por exemplo, ela pode preencher a dor da perda do bebê real com um bebê simbólico. Um outro exemplo, alguém que teve a infância interrompida por um episódio de abandono ou de violência, uma perda precoce de alguém que amava muito. O bebê reborn, ele entra como o ser não vivo, importante a gente destacar, que preenche esse buraco da dor, que preenche o vazio, que preenche ou que tenta preencher a falta. Um preenchimento que não frustra, que não decepciona, e isso parece que o torna ainda mais atraente. Na cabeça dessas pessoas, com os mais diferentes traumas emocionais, o bebê reborn é a representação simbólica do bebê real. É como se fosse um grito silencioso da dor não curada. A gente deve entender que os objetos de apego, como os bebês reborn, eles desempenham um papel muito importante no desenvolvimento emocional, porque eles podem oferecer um sentimento de controle de uma determinada situação traumática. Eles acabam ali proporcionando uma maneira da pessoa lidar com a dor. Você consegue entender?
O problema aqui é que, embora esse tipo de apego possa trazer algum alívio momentâneo, algum conforto emocional para aquele momento, para aquela situação, ele não oferece cura. E é isso que a gente precisa trazer para o centro da conversa. Qual é o lugar da cura? Trazendo aqui para a nossa conversa um olhar mais psicanalítico, a gente pode afirmar que esses bebês reborn também podem ser vistos como representações simbólicas de um desejo inconsciente de reconstruir, de reviver uma experiência emocional que foi marcada pela ausência, pela perda. É um jeito da pessoa sobreviver, continuar existindo. O bebê, na sua essência, quando a gente pensa num bebezinho, ele é o símbolo da dependência emocional, da nutrição desse amor legítimo, do cuidado. O bebê requer tudo isso. Então, é fácil haver um processo de transferência daquilo que nos falta para esse objeto simbólico que representa um real construído na cabeça de quem o sente, de quem o tem, mas não o real da realidade. Essa noite o Gui chorou muito e acordou de manhã assim, super chorão. Esse objeto, ele cria um elo que não pode ser quebrado, que não vai gerar uma nova dor. Por isso a gente pode dizer que quando alguém cria um vínculo com uma boneca hiperrealista, há uma busca inconsciente por cuidado, por afeto, por um afeto que foi perdido ou que nunca foi totalmente experimentado. E aí você pode se fazer a pergunta: que perigo esse comportamento tem para a nossa saúde mental? Pessoas que estabelecem esse tipo de vínculo com bebês reborn podem estar distorcendo a percepção de realidade. Isso ocorre quando uma pessoa começa a substituir interações humanas reais por uma relação com um objeto. Esse comportamento é analisado tanto pela psicologia comportamental quanto pela psicanálise como um mecanismo de defesa. O que isso significa? A pessoa cria uma fantasia como uma maneira de lidar com a dor emocional. Mas no longo prazo, isso pode se agravar ainda mais. Porque a pessoa, na prática, está ali reprimindo, negando o que ela sente, evitando enfrentar o sofrimento real. Ela vive uma realidade paralela. A gente não deve ironizar nem condenar as pessoas que recorrem aos bebês reborn. Muitas vezes, essa é a forma que elas encontram para lidar com as suas lacunas emocionais, com a dor não curada. E ninguém merece ser motivo de chacota, como a gente está vendo um monte de vídeo na internet ironizando, falando de forma pejorativa. Vamos ter um pouco mais de empatia e de cuidado. Se você tem um amigo ou um familiar vivendo essa situação de fuga da realidade, tente ajudar, mas de uma forma empática. Ofereça uma escutativa, converse, busque entender o que existe por trás desse apego ao objeto. Encoraje também a pessoa a procurar um profissional para fazer psicoterapia. O apoio terapêutico é fundamental para quem precisa aprender a se reorganizar emocionalmente. A psicanálise nos ensina que o processo de luto e a reconciliação com as perdas são essenciais para o nosso crescimento emocional. E a obsessão por objetos simbólicos pode muitas vezes adiar esse processo de cura. A gente precisa pensar mais sobre isso. Pensar por que muitas vezes a gente não quer lidar com a nossa própria realidade. Pensar por que a gente fica se ocupando em dar significado para um bebê sem vida, enquanto tantas crianças estão na fila de adoção, passando por necessidades reais mundo afora. Pensar por que ocupamos a pauta do Congresso Nacional com projetos de lei sobre bebês reborn. Um deles prevê até multa de 20 salários mínimos para quem tentar conseguir qualquer benefício, prioridade ou atendimento para essas bonecas. Faz sentido isso? Enquanto existem tantas lacunas reais na assistência à saúde, na assistência à educação no Brasil, os projetos de lei ainda precisam ser discutidos na Câmara, passar pelo Senado, mas estão lá.
ocupando tempo, espaço, dinheiro público e outras pautas importantes. Que valor você individualmente tem dado às coisas ao seu redor? Que valor a gente, como sociedade, tem dado para um tipo de boneca? Eu não estou nem falando do valor financeiro, que pode chegar a 10 mil reais, cerca de 1.500 euros. Eu estou falando do valor emocional, dos prejuízos à nossa saúde mental. A vida existe fora da fantasia. Aliás, a vida só existe fora da fantasia. A gente precisa aprender a acolher as nossas dores, a ressignificar as nossas dores e a colocar o nosso desejo de amar, de cuidar, de ter segurança afetiva num lugar funcional, sem idealizações nem fugas. Você concorda com isso? Então compartilhe esse conteúdo com mais e mais pessoas para a gente ampliar esse debate sobre o cuidado com a nossa saúde mental. Me conte nos comentários o que você pensa sobre esse assunto e se você já usou algum objeto simbólico para fugir de dores e frustrações na vida. Mais uma vez eu agradeço por você estar aqui e lembre-se, a mesma realidade que traz dor, que traz frustrações, ela também nos convida a ser resilientes e inteligentes emocionalmente todos os dias, o tempo todo. Um beijo, bons pensamentos aí e até o nosso próximo vídeo.